Bom dia a todos os ouvintes da 95. É um prazer mais uma segunda estar aqui. Deixa eu só, qual o nome do seu pai? Geraldo. Geraldo, eu sempre me encontro Geraldo. Eu sou o pai da doutora Isabela, escuto lá o programa. Um abraço forte para ele. Pai. Encontrei com ele sábado na missa aqui de São José, da festa de São José. Seu Geraldo, um forte abraço para você e para sua família. O nosso assunto de hoje é cuidados com a nutrição e o hipotireoidismo, né? E aí, o que você pode destacar para a gente? Vamos lá. Então, eu queria focar muito na parte da nutrição, que é a minha área, claro, mas eu queria só abrir um pouquinho um espaço para falar o que seria esse hipotireoidismo, porque hoje em dia a gente vê muitos casos, principalmente em mulheres, né? E lembrar que o hipotireoidismo ele pode tanto ser uma causa como uma consequência. Como assim, Isabelle? A gente pode desenvolver um hipotireoidismo, mas também o hipotireoidismo pode ser desenvolvido de acordo com algumas doenças já pré-existentes, como obesidade, diabetes, né? Então, o que seria esse hipotireoidismo? É uma baixa da produção dos hormônios da tireoide, né? Que é uma condição clínica com a baixa produção dos hormônios da tireoide. E aí a gente tem que, para fazer esse acompanhamento nutricional, a gente tem que ter muito em foco qual o tipo, né? No caso desse hipotireoidismo, porque a gente tem um hipotireoidismo autoimune, que é as nossas células de defesa não reconhecem esse órgão, ou seja, reconhecem essas células como inimigas e as destroem. Então, é um autoimune, né? A baixa produção pela autoimunidade, ou então o hipotireoidismo pela deficiência mesmo da produção. Certo, Marcos? E, por exemplo, quem é que deve, no caso, esse cuidado da alimentação deve partir de da pessoa, no caso, ou tem que procurar um nutricionista para poder realmente receber essa orientação? Exatamente. Nós, nutricionistas, para um acompanhamento dietético, a gente tem que conhecer um pouco o paciente, então, em toda a sua totalidade. A gente solicita, sim, exames para investigar, no caso, se o paciente tem um diabetes, se tem um hipotireoidismo, mas esse diagnóstico parte do médico, tá? Então, a gente faz uma terapia auxiliar, né? A nutrição faz uma terapia auxiliar da terapia medicamentosa, por exemplo. Mas tem alguns casos que a gente consegue, sim, reverter esse quadro. Por exemplo, existe um chamado hipotireoidismo subclínico, que é quando os níveis de um hormônio que estimula a tireoide produzir, ele está elevado, mas os hormônios da tireoide podem estar normais, né, dentro daqueles valores de referência lá, da normalidade. Isso já pode ser um começo de uma depressão do órgão. Então, a gente faz o quê? Entra com um tratamento nutricional para tentar reverter. Então, muitas coisas hoje em dia prejudicam a nossa tireoide. Tá? Uma das coisas que eu queria falar, eu ainda vou trazer um programa só sobre ele, é o intestino. As pessoas menosprezam o intestino. E é a partir do intestino que muita coisa acontece. Produção hormonal, absorção. Então, quando a gente tem um intestino em desbiose, como a gente chama, que é a alta produção de bactérias não benéficas, esse intestino, ele se torna como é que eu posso dizer? Ele absorve sem seleção. Tá? É uma hiperpermeabilidade intestinal. Então, o que acontece? Uma das causas pode acontecer. Uma das causas é o hipotireoidismo, que a gente chama de Hashimoto ou autoimune, devido também a essa desbiose intestinal. Pode acontecer devido a uma desbiose, ou seja, o intestino não está saudável, absorve coisas que não devem ser absorvidas, como, por exemplo, o glúten. Tem muitos estudos hoje em dia relacionando o consumo de glúten, quando está com baixo consumo de iodo, ele pode causar um hipotireoidismo, e principalmente se o intestino estiver em desbiose. Tá? Agora, por exemplo, quem tem o hipotireoidismo, ele, no caso, tem que se beneficiar de uma dieta adequada? Sim. Nós necessitamos, vamos aqui começar na prevenção, né? O que a gente precisa para produzir esse hormônio? Iodo. Iodo está presente nos alimentos? Sim. Mas o que acontece? O iodo, uma boa concentração dele está apenas nos alimentos marinhos, por exemplo, nos peixes marinhos, nos frutos do mar, nas algas marinhas, né? Então, o brasileiro ele não tem um hábito de consumir esse tipo de alimento em boa quantidade, uma quantidade suficiente. Então, o que foi estabelecido? Os países em desenvolvimento estabeleceram leis para adicionar o iodo ao nosso sal de cozinha, tá?
Então, aí vamos pensar. Muitas vezes está acontecendo uma deficiência de iodo, porque está associado a isso também uma redução do no controle de consumo de sal por pessoas hipertensas, né? Então, assim, para que a gente atinja o mínimo de consumo de iodo, por exemplo, que é 75 microgramas, que a gente consiga consumir isso a partir do sal, a gente teria que consumir mais de 10 gramas de sal, né? Isso é a necessidade mínima, são 75 microgramas. Então, a gente tem que investir em outros alimentos, principalmente os frutos do mar, tá? Mas, gente, em outros alimentos, outros alimentos contêm iodo em pequena quantidade, mas contém. Alguns oleaginosas também contêm. Agora, o que é que eu quero dizer? O iodo sozinho, ele não vai surtir efeito. Ele produz esse hormônio, tá? Ele está lá na base dos hormônios. Mas a gente precisa de outros nutrientes para que aconteça essa conversão. Nós temos o T4 e nós temos o T3, que são alguns hormônios da tireoide, um dos principais hormônios da tireoide. E o que é que acontece? O T4, ele é a forma, vamos dizer, inativa. E ele deve ser convertido em T3 para ser ativado. E aí a gente precisa de quê? Do selênio, que é um mineral que eu já falei nos programas anteriores. A gente liga muito o selênio à castanha do Pará, né? Selênio e castanha do Pará. 2 castanhas do Pará suprem a necessidade de selênio do dia. Calma. Se for do Pará, assim, eu costumo dizer assim, gente, a gente tem que saber se esse solo que a castanha do Pará está sendo produzida é rico em selênio. O solo amazônico, ele é rico em selênio, por isso que a castanha é rica em selênio. Mas hoje a gente sabe que a castanha do Pará é produzida em diversas áreas no país e muitas vezes o solo não é rico em selênio. Então, ele não vai ter a total quantidade do solo produzido lá, da castanha que é produzida na Amazônia. Então, mas temos as castanhas, a gema de ovo, por isso que eu gosto muito de dizer, não joguem a gema do ovo fora, né? É riquíssimo em selênio e é uma das substâncias que ajudam a converter esse T4 em T3, que é a forma ativa do hormônio da tireoide. E outro nutriente é o zinco, que se a gente tiver deficiência de zinco, a gente pode desenvolver um hipotireoidismo também. Então, são 3, eu não gosto de dizer que é só o iodo, que é importante para essa função da tireoide, mas o iodo, o zinco e o selênio, tá? E uma coisa, quem tem hipotireoidismo gosta muito de fazer acompanhamento, né? Já no caso, como você falou, Marcos, quem tem hipotireoidismo faz geralmente o controle, né? Toma a medicação hormonal e faz o controle. Mas a gente precisa sempre estar avaliando se esse T4 está sendo convertido em T3. Não basta você ser suplementado sem investigar se realmente está tendo essa conversão a partir do selênio, que necessita também do selênio, tá? O ouvinte pergunta aqui se você sugere, para quem, por exemplo, tem aí hipotireoidismo, frutos do mar. Sim, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. No hipo, a gente precisa fazer esse controle sim com frutos do mar, porque eles são riquíssimos, como eu falei, eles são riquíssimos em iodo, tá? Então vocês, e também dos outros nutrientes, do zinco, do selênio. Então vocês precisam fazer esse consumo para um melhor controle, tá? No caso do hiper, eu não quero confundir vocês, mas no caso do hiper a gente já faz o contrário. Tá? Porque o hiper é totalmente, é o contrário do hipotireoidismo. Então, a gente não pode investir nesses alimentos. Mas eu não quero entrar no hipertireoidismo. Queria entrar numa questão também de anticoncepcional. Uso de anticoncepcional por mulheres, né? O anticoncepcional, ele causa uma inflamação geral no nosso organismo. E tem muitos estudos que correlacionam o uso prolongado de anticoncepcional e a possível desenvolver esse hipotireoidismo, tá? Eles depledam, que a gente chama, diminuem os níveis de T3 e de progesterona. Então, isso não é legal, tá? São estudos que cada vez mais eles evoluem da ligação entre anticoncepcional e a tireoide, tá? Nosso ouvinte Francisco das Chagas quer saber se é verdade que o amendoim, ele prejudica quem tem hipotireoidismo. Não. Porque o amendoim, no caso, é um tipo de castanha, ele contém selênio, ele contém zinco, então isso é bem interessante, ele não prejudica. Tá? O que vai prejudicar? Deixa eu trazer para vocês. Acho que muita gente aqui já ouviu falar
que comer couve prejudica quem tem hipotireoidismo. Que quem tem hipotireoidismo não pode comer as brásicas, que a gente chama, né? Que é um tipo de vegetal, um grupo de vegetais que lembram um buquê de flores, né? E aí entram couve, todos os tipos de couve-flor, couve-manteiga, couve-bruxelas, entra o brócolis, né? Repolho. Então, assim, esses alimentos, eles contêm uma substância, não é que você não vá poder consumir. Eles contêm uma substância que chama glicosinolato, e essa substância se torna tóxica. Não é nem que seja tóxica. Ela compete, né, com algumas substâncias na produção desse hormônio. E o que é que a gente pode fazer? Cozinhar. Não é que você não vai poder consumir. Você, cozinhando, você vai estar inativando essa substância e aí fica tudo bem. Agora, o que é que eu não posso orientar assim? Isabelle, mas você orienta comer cru? A gente não tem estudos que digam assim, que tenham uma certeza de segurança no consumo, por exemplo, diário ou semanal. Quantas vezes na semana eu vou poder consumir cru ou diariamente? A gente só sabe que isso acontece em excesso, tá? Então, o consumo diário em pequenas quantidades ou semanal, que eu não tenho, assim, a gente não tem como precisar, pode, assim, não causar nenhum dano. Agora, o que eu sempre oriento? Cozinhe, né? Ou no vapor, ou na água. E isso é uma forma de a gente estar inativando essa substância. A soja também prejudica ou ajuda? A soja, sim, prejudica. Tem muito... tirando a parte da soja hoje ser riquíssima em agrotóxico, eu não vou falar em relação a isso, eu vou falar muito da questão dos fitoestrógenos da soja, que são substâncias que podem sim vir a causar algum dano na tireoide. E principalmente se essa pessoa não tiver um intestino saudável. Então, cada vez mais também, estudos vêm relacionando que essa soja, ela compete muito e vem a causar, pode vir a causar um hipotireoidismo. O ouvinte quer saber qual é a sua opinião com relação ao leite. O leite é prejudicial ou ajuda? Na verdade, não tem muito estudo em relação ao leite, tá, Marcos? Eu não vejo muito, mas assim, tem muita questão que o leite contém um pouquinho de iodo, né, e pode ser até útil nessa questão do consumo. Mas em relação à proteína do leite, lactose e tireoide, eu vou ser sincera, eu nunca vi, assim, estudos que relacionem, não, tá? De prejudicar, não. Só para deixar claro que Isabela é nutricionista, então, claro que ela vai, ela tem propriedade para falar sobre a questão da importância do alimento. O ouvinte pergunta aqui a questão de, acho que deve ser algum medicamento, se você quiser responder, pode ficar à vontade. Sobre a questão do Lugol para a reposição do iodo. Gente, como o Marcos falou, eu tenho muito medo quando a gente está diante de muitas pessoas, né? Uma extensão, assim, da nossa fala, vamos dizer. E, assim, eu como nutricionista, eu não posso, não, de forma alguma, chegar a mudar a medicação, indicar a medicação, não é minha área, tá? Minha área é só de alimentos, tá certo, gente? É só cuidar da alimentação. Quais os cuidados que a gente deve ter, então, com relação a essa questão da alimentação? Porque você deixou bem claro o seguinte, que nem sempre o alimento ele ajuda ou atrapalha, mas você tem que realmente comer na medida certa, não é isso? Então, assim, o que é que a gente pode fazer para prevenir um hipotireoidismo, por exemplo, ou até reverter esse hipotireoidismo subclínico, como eu falei, que é aquela, quando está começando a depledar e a gente pode reverter. Então, um bom consumo de iodo, tá? Na alimentação, como eu falei, frutos do mar, peixes marinhos, algas. A gente tem muitas algas. A gente não tem costume de comer algas, mas se você perguntar, será que eu como alguma alga? Quem gosta de comida japonesa, aquelas algazinhas que envolvem, né, alguns alimentos, elas são sim ricas em iodo, tá? Nós temos também algumas castanhas, elas vão ter um pequeno teor, o leite, como eu falei, ele tem um pequeno teor. Não é que quando a gente fala assim, são ricos, é porque tem uma quantidade boa para se oferecer no consumo, né? E aí a gente também fala da questão do controle de pessoas que têm
como é que eu posso dizer? A função tireoidiana normal, elas não precisam estar evitando essas brassicas que eu falei, né? Que são esses vegetais que contêm o glicosinolato. Ele não é ruim, tá? Em pessoas normais, ele é uma substância bioativa, uma substância boa, que pode prevenir algumas doenças. Mas, para quem tem o hipotireoidismo, ela pode ser prejudicial. Tá? Então, entendam isso, né? Que você vai evitar. No caso de você prevenir, para a prevenção do hipotireoidismo, é você comer alimentos ricos em iodo, alimentos ricos em zinco, alimentos ricos em selênio, como eu já falei anteriormente, e fontes de ômega 3. O ômega 3, ele é importantíssimo para a função intestinal também, para diminuir a inflamação local, e diminuir a inflamação sistêmica. Então, assim, ele traz muitos benefícios, tá? Então, o peixe é ótimo, então. Ótimo. E mulheres que consomem, que fazem uso de anticoncepcionais orais, vamos tentar repensar esses cuidados. Muitas vezes a gente tem que tratar essa inflamação gerada para não causar outros danos. E, principalmente falando, o hipotireoidismo, você pode ter ele isolado, né? Mas também pode ter como uma consequência de um excesso de peso ou de outro tipo de doença. E aí é onde eu volto. Sempre eu vou bater na mesma questão, né? O excesso de peso, ele pode trazer muitas doenças. Tá? O nosso ouvinte Inácio, ele pergunta aqui se ele viu na internet que o repolho prejudica quem tem, por exemplo, a hipo. É verdade isso? Isso, é o que eu falei agora, tá? O repolho é um tipo de vegetal chamado brássica, da família das brássicas. Às vezes a gente diz os nomes estranhos, mas eu só falo para vocês entenderem quando vocês visualizarem. Ou crucíferas, a gente chama muito. Então é porque às vezes os vegetais, eles são divididos em grupos para facilitar nosso entendimento. E dividido em grupos por forma, por exemplo, eles lembram muito um buquê de flores, esses vegetais. E pela sua qualidade nutricional. Então eles são separados por grupos. E esse grupo das brássicas, ou crucíferas, ou repolho, couves, todas as couves, o nabo, eles contêm essa substância, glicosinolato, que ele pode ser, eu vou chamar tóxica, mas essa não é a palavra ideal, né? Ele vai competir, vai impedir uma produção normal desses hormônios da tireoide. Quando você come em excesso, né? Tem um consumo em excesso que a gente não tem como ainda precisar qual é esse excesso. E agora, quando você cozinha esse tipo de vegetal, essa substância é inativada, então o consumo pode ser feito sem nenhuma contraindicação, né? No caso do hipotireoidismo, tá? Lembrando que cada caso é um caso. A nossa ouvinte quer saber se através da alimentação a gente pode curar a hipo. No caso, a gente pode reverter aquele subclínico que eu falei, tá? A gente pode reverter o começo dessa diminuição da função da tireoide, no caso de um hipotireoidismo subclínico. Nessa fase, sim. Agora, quando já existe um hipotireoidismo, e dependendo do que seja um autoimune, né, ou um hipotireoidismo já instalado, é complicado. A gente faz o controle, tá? A gente faz controle. Agora, no caso de reverter, só se for o subclínico. Esse controle através da dieta, ele tem que ser feito para o resto da vida ou por prazos? Sim, para o resto da vida. É um hábito que você vai, é um novo hábito a seguir, né? Marcos, eu gosto muito de dizer que, mais uma vez eu volto, equilíbrio. A falta do iodo, né? A deficiência de consumo de iodo, ele vem a causar hipotireoidismo, mas o excesso, ele também vem a causar o hipotireoidismo, tá? Então é aquela coisa, é o equilíbrio. Tanto a falta como o excesso vem a causar esse hipotireoidismo. Então, só para a gente recapitular, por exemplo, quais são os alimentos que você pode ficar tranquilo, você pode, claro, não abusar, né? Mas consumir tranquilamente é aquele que realmente você não indicaria para quem tem aí hipotireoidismo? Não indico, né? A questão é o consumo em excesso desses vegetais que eu falei, quando não cozidos, né? O importante Isabelle, mas aquele meu suquinho verde que eu tomo pela manhã com minha folhinha de couve. Então, é isso que eu digo, gente. Para prevenção, já que a gente não tem como precisar a quantidade que você pode consumir diariamente ou quantas vezes na semana você pode consumir, aquece esse vegetal ou coloca no vapor para poder fazer seu suco, tá? Então, isso é uma forma de você estar fazendo um controle e uma prevenção.
no caso, o consumo dessas brascas cozidas, fazer a questão do consumir alimentos ricos em iodo, selênio, ômega 3 e zinco. Isabelle, mas será que é muito difícil? Gente, não é muito difícil encontrar zinco e encontrar selênio, tá? Como eu falei, muita gente só liga o selênio à castanha, mas não é só encontrado na castanha, e nem sempre a castanha ela vai ter aquele teor que a gente imagina que a metade, uma castanha tem a metade da nossa necessidade diária de selênio, tá? Então, e uma alimentação geral saudável, né? A gente não pode só focar em uma coisa, a gente tem que ter uma alimentação saudável durante o dia. Tá, tem uma pergunta aqui que são um pouco do tema, né? Mas o nosso ouvinte Fabiano Saraiva, ele que tem um empreendimento aqui de comidas, né? Um restaurante, ele pergunta o seguinte, agora a onda é comida fitness, né? Então ele quer melhorar o cardápio do estabelecimento dele. Aí ele pergunta, é possível fazer um filé à parmegiana fitness? Ou é difícil? Sim, claro, com certeza. A gente pode usar vários tipos de farinhas para isso, ou farelos, para fazer esse empanado, né? E com certeza mudar o óleo que vai ser utilizado, ou então a gente transformar numa forma assada, com outros tipos de farinha. A gente usa muita aveia, ou com gergelim, então a gente pode usar outros tipos também, tá certo? Não deixa de ser uma criatividade, né? Uma coisa que realmente falta. Claro, porque assim, você já mudando o teor até do molho de tomate, fazendo um molho caseiro, fazendo esse empanado com farinhas saudáveis, você torna ele fit, como ele fala, né? Ela tem uma pessoa aqui que acho que você conhece muito bem, está lhe mandando um forte abraço, está lá em Portugal nos assistindo, Cátia Nascimento. Minha irmã! Sua irmã, né? Abraço para Cátia, obrigado pela audiência aqui do nosso Panorama 95. Olha, doutora Isabelle Cláudia, ela é nutricionista, né? E você pode encontrá-la lá na Galeria Malvina, primeiro andar, sala 204, em frente à prefeitura aqui do município de Caicó. Telefone de contato 98708-1707, 99604-0655 é o WhatsApp. Doutora, obrigado pela sua participação. Que dica você deixaria para finalizar o nosso programa? Marcos, eu vou pedir permissão só para eu falar um pouquinho rápido sobre a vacina da gripe, que eu cheguei mesmo na hora dessa angústia das pessoas, e enquanto uns se angustiam para tomar, outros não querem, tem resistência, principalmente os idosos. Eu trabalho em saúde pública há alguns anos, há uns 15 anos, e eu sempre vejo essa questão da resistência das pessoas. E uns tomam a vacina, com 2 semanas gripam, né, e ficam, essa vacina não serve de nada. Gente, eu só queria esclarecer, essa vacina, ela vai combater os casos mais graves da gripe, que são esses tipos de influenza, tá? Então, assim, não é que ela vai combater gripes comuns, são os casos mais graves de influenza. Você pode tomar vacina, mas você pode ter uma gripe simples. Então, assim, procurem os postos desses grupos de risco, crianças abaixo de 6 anos, idosos, com doenças crônicas. Eu cheguei na história da asma. Doenças crônicas não transmissíveis é um grupo prioritário para tomar vacina da gripe, tá? Profissionais de educação, muitas vezes eles questionam da rede pública e privada, que são professores que estão diretamente em contato com crianças, e os profissionais da saúde. Então, procurem tomar a vacina da gripe, tá? Obrigada, Marcos.